Beleza pura, galera. Tranquilaço, estamos aqui de novo, estamos aqui de volta. E dando continuidade ao nosso curso de Legislação Penal Especial, temos mais uma lei muito importante para a sua prova, que é a Lei 9455 de 97. Que lei é essa, pessoal? É a Lei de Tortura, tá? Você que quer entrar na polícia aí, você tem que conhecer os meandros da lei de tortura, tá? Seja para você se safar depois de uma corregedoria, seja para você saber, né, respeitar a dignidade do preso. Beleza pura, galera? Tranquilaço. Olha só, pessoal. A Constituição Federal de 88, tá? Constituição Federal de 88 manda instituir o crime de tortura, portanto, um mandado constitucional, tá? Constitucional de criminalização, tá? Mandado constitucional de criminalização, tá bom? Desde 1988. Entretanto, a gente tem um delay, né? Um lapso temporal no nosso direito brasileiro entre 88 e 97, de quase 10 anos, em que a regulamentação de tortura não ocorreu no Brasil. De modo que o crime de tortura, tá? O crime de tortura só veio a ser regulamentado no Brasil em 1997 através desta lei, tá bom? Então nos parece aí que na realidade é muito mais um ato político, esse lapso temporal, né? Como um reflexo, né? Para dar um tempo, né? Por conta das eventuais violações da dignidade ocorridas no período militar, né? Então lobby político muito grande para que se postergasse a instituição do crime. Beleza pura? Beleza pura, pessoal. Tranquilão. Olha só, ao contrário dos documentos internacionais, o crime de tortura no Brasil, tá? Ao contrário dos documentos e das legislações internacionais, o crime de tortura no Brasil, ele é um crime comum, em regra, tá? Em regra, ele é crime comum. Se você observar os tratados internacionais, ele vai dizer que o crime de tortura seria um crime próprio, tá? Porque as regras internacionais entendem a tortura como um crime praticado por funcionários públicos. Entretanto, lembrando mais uma vez, o que vale no Brasil é o nosso ordenamento jurídico, tá? No nosso ordenamento jurídico, a opção legislativa foi para que ele fosse concebido como um crime comum, ou seja, praticado por qualquer pessoa, tá? Então, o sujeito ativo não depende, né? Não depende de nenhuma qualidade especial. Beleza pura? Tranquilaço? Então, muito cuidado com isso, tá? Esse fato da regra no Brasil instituir a tortura como um crime comum fez com que nós tivéssemos, curiosamente no Brasil, uma denominação para o crime de tortura. Ele passou a ser conhecido como crime de jaboticaba, tá? Crime de jaboticaba justamente porque jaboticaba é uma fruta que só tem no Brasil. E como é uma fruta que só tem no Brasil, você passa a ter um modelo de tortura exclusivo do Brasil. Beleza pura? É só no Brasil que se entende o crime de tortura como regra, um crime comum, praticado por qualquer pessoa. Beleza pura? Agora, obviamente, se é regra, algumas modalidades de tortura, obviamente, serão crimes próprios, tá bom? Mas quando tiver alguma circunstância especial do autor, né, para ser crime próprio, eu vou pontuar para você quando estivermos estudando especificamente as condutas relacionadas à tortura. Beleza pura? Tranquilaço, então, pessoal. Beleza pura. Aí, olha só. Muito cuidado aqui, tá? Porque a tortura, ela tem um bem jurídico muito sensível, tá? O bem jurídico protegido pela tortura, anote aí a Fernandica, o bem jurídico é a dignidade humana, tá? Dignidade humana. Inclusive, a tortura é um dos crimes contra a humanidade. Beleza pura? Tranquilão? Então, o bem jurídico protegido pela tortura, tá? O bem jurídico
protegido pela tortura é exatamente a dignidade humana. Tranquilão? Então, ó, recapitulando essa primeira tela, que é muito importante para a sua prova, aqui eu já tenho informações relevantíssimas. O crime de tortura é de 1997, instituído no Brasil. Entre 1988 e 1997, nós tínhamos um mandado constitucional de criminalização, porque a própria Constituição determinou a criminalização da tortura no Brasil, mas ela somente veio a ser efetivamente institucionalizada por lei em 1997. O Brasil, diferente dos documentos internacionais, optou, em regra, por definir a tortura como um crime comum, tá bom? Portanto, praticado por qualquer pessoa, independente de qualidade especial do sujeito ativo, tá bom? Por essa razão, por ter sido classificado como crime comum somente no Brasil, diferente dos documentos internacionais, a tortura ficou conhecida como crime de jaboticaba. E a tortura também se insere no rol dos crimes contra a dignidade humana. Beleza pura? Show de bola. Vamos conhecer as condutas de tortura. Olha só, para conhecer as condutas de tortura, eu vou dividir aqui a nossa tela e lhe recomendo dividir o caderno em 4 espaços, tá? 4 espaços iguais. Olha só. Aqui, nós vamos tratar do artigo 1º, inciso 1, tá? Artigo 1º, inciso 1. Aqui, nós vamos tratar do artigo 1º, inciso 2. Aqui, nós vamos tratar do artigo 1º, parágrafo 1º. E aqui do lado, nós vamos tratar do artigo 1º, parágrafo 2º. Professor, vai ficar pequeno. Não, vai ficar pequeno realmente. No seu caderno você pode fazer até maior. Eu até lhe recomendo pegar uma folha de ofício, uma folha de cartolina, tá? Pega a porra de uma folha de cartolina, meu irmão, que o que interessa é você passar, tá? Não é preencher caderno não, irmão, tá? Bora passar nessa porra. Então pega a folha de cartolina, tá? E coloca desse jeito que eu tô mandando. Professor, é para fazer desse jeito mesmo? Não posso fazer arrumadinho, né? Cheio dos meus frufruzinhos, cheio dos meus mimimizinhos. Não, caralho. Você tem que fazer do jeito que eu tô mandando. Primeiro porque quem manda, manda. Quem obedece, obedece. Beleza pura? Quem quer passar, segue o que eu tô falando nessa porra. Beleza pura? Tranquilaço? É bem assim, entendeu? A aula tem que ter a ver com o crime que a gente tá trabalhando. Se é tortura, eu vou lhe torturar até o fim desse vídeo. Beleza pura? Então, olha só, irmão, olha só. O artigo 1º, inciso 1, ele trata de uma modalidade de tortura. Mas no Brasil são 4 modalidades de tortura. Beleza pura? Nós temos a modalidade do inciso 1, nós temos do inciso 2, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Vamos ver essa porra na lei. E eu quero que você deixe o quadrinho daquele jeito, justamente para que a gente possa visualizar as 4 simultaneamente, e você vai entender por quê, porque cada uma delas tem peculiaridades que definem elas de maneira especial. Beleza pura? Vamos lá. Olha aqui o artigo 1º, tá? Ele tem o inciso 1, é uma modalidade de tortura. Ele tem o inciso 2, que é outra modalidade de tortura. Ele tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Beleza pura? Tranquilão? Aí olha só, pessoal. Como é que a gente vai construir o nosso quadrinho? Olha só. Constitui crime de tortura, inciso 1. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E aí ele traz 3 alíneas. E você vai ver daqui a pouco como é importante, como são importantes essas alíneas. Então, ó, artigo 1º, inciso 1. Primeira coisa que a gente tem que observar, o verbo. Qual é o verbo que ele utilizou aqui? Constranger, tá? Constranger é o verbo, beleza? Segunda coisa importante, que ele exige emprego, ó, cuidado, tem que ser emprego, tá? Emprego de violência ou grave ameaça. Emprego de violência ou grave ameaça, tá bom? Terceira circunstância exigida, sofrimento, olha aqui, físico ou mental. Olha aqui, ó, sofrimento físico ou mental, ó, sofrimento físico ou
mental. Beleza? Então, o artigo 1º, ele exige um verbo constranger, tá? Emprego de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental. Percebeu que a vítima aqui é qualquer pessoa? Olha só, constranger alguém. Ele não definiu qualidade da vítima. Se ele não definiu qualidade da vítima, o autor também é qualquer pessoa. A vítima aqui, ó, é mero alguém, ou seja, ó, mero alguém, qualquer pessoa, tá bom? Qualquer pessoa. Beleza pura? E o autor também, o autor, qualquer pessoa. Se o autor, pessoal, é qualquer pessoa, eu vou dizer que esse crime é comum, porque ele não exige qualidade especial do autor. O autor não precisa ser, não precisa gozar de uma característica ou de uma condição especial. Beleza pura? Então, o autor é qualquer pessoa, portanto, crime comum. Mas olha só, além disso tudo, o artigo 1º ainda exige finalidade, ó, finalidade especial, tá bom? Essa finalidade especial, pessoal, aparece pra gente como especial fim de agir. Especial fim, tá? Especial fim de agir, tá? Ou dolo específico, tá? Dolo específico, que é diferente daquele dolo genérico que você estuda com o Ivo. O que é o dolo genérico, professor? O dolo é a pretensão de cometer o crime, tá? Finalidade ilícita de cometer o crime. E o que é o dolo específico? Um algo a mais. Além de cometer o crime, você quer algo a mais. E olha aqui, ó. Olha que ele quer algo a mais. Ele quer, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Quer dizer, ele não pretende simplesmente a tortura pela tortura. Ele tem uma finalidade a mais, ele tem uma pretensão ilícita a mais, que é o quê? A obtenção da informação, da declaração, da confissão, ou a provocação de uma ação de natureza, ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. Beleza pura? Aí olha só, pessoal, cuidado aqui. Onde eu enxergo as finalidades especiais? A linha A, a linha B e a linha C, tá? Na linha A, ele pretende o quê? Declaração, tá? Informação, tá bom? Ou confissão. Tá bom? Então ele pretende declaração, informação ou confissão. Beleza pura? Na linha B, ele quer provocar ação ou omissão, ó, provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Tá bom? E na linha C, ele quer em razão de discriminação racial ou religiosa, tá? Religiosa. Percebeu aqui que na linha C o Ivo não pode ser vítima, né? O Ivo não pode ser vítima na linha C, por quê? Porque a discriminação é só racial ou religiosa. Não teria, por exemplo, a homofobia. A homofobia não entraria aqui. Então o Ivo não pode ser vítima de tortura, pelo menos no inciso 1, a linha C. Beleza pura? Tranquilaço? Então, show de bola. Aí, olha só. Esses aqui são os elementos essenciais para a configuração da tortura no caso do inciso 1 do artigo 1º. Preste atenção. Algumas fernandicas relevantíssimas aqui, tá? Primeira fernandica. Professor, essa finalidade especial necessariamente tem que ser atingida para a consumação do crime, ou seja, a consumação só vai ocorrer se a finalidade especial realmente for implementada? Negativo.
Finalidade, pessoal, é elemento teleológico, pretensão. Veja bem, o crime vai se consumar quando o verbo constranger se implementar. Quer dizer, se ele conseguir constranger com emprego de violência ou grave ameaça, a sofrimento físico ou mental, e basta ele ter a finalidade. Não precisa que ele venha a obter a informação, basta que ele tenha a mera finalidade. Eu, por exemplo, torturo alguém com a finalidade de que ele confesse ser autor do crime, mas o cara se mantém impassível e não confessa. Eu pergunto a você, houve o crime de tortura? Claro que houve, porque o que importa é a existência da finalidade de obter. Beleza pura? Veja que o tipo penal não diz em obter, ele diz com o fim de obter. Beleza pura? A mesma coisa. Para a prática de ação ou omissão de natureza criminosa. Não precisa vir a cometer o crime. Tá? Basta que você realize a tortura para impulsionar uma prática criminosa. Beleza pura? Tranquilaço. Muito cuidado com isso, tá bom? Essa é a primeira Fernandica. A finalidade especial não precisa ser implementada para fins de consumação. Ou seja, o crime vai se consumar independente da implementação da finalidade especial. E aí eu diria, inclusive, que essa finalidade especial seria mero exaurimento do crime. Se ela vier a ocorrer, se ela vier a se implementar, ela é mero exaurimento do crime. Beleza pura até aí, pessoal? Tranquilaço? Essa é a primeira Fernandica. Agora deixa eu te dar uma bezerregra. Bezerregra. Esse crime do inciso 1 é doloso. Não tem modalidade culposa. Na verdade, já coloque a bezerregra bem grande aí, tá? Nenhum desses crimes aqui, nenhum dos 4 que nós vamos trabalhar aqui na sua telinha, nenhum deles tem modalidade culposa. Nenhum deles. Nenhum deles tem modalidade culposa. Portanto, todos são implementados mediante dolo e é por isso que essa bezerregra tem que ficar aí, ó, com frufrus amarelos bem piscantes. Beleza pura? Tranquilaço. Agora presta atenção, irmão. Presta atenção. Esses 3 fins especiais aqui recebem nomenclaturas doutrinárias, tá bom? A linha A, como o fim é de obter declaração, informação ou confissão, a doutrina nomeou a linha A como tortura prova ou tortura processo, tá? Tortura prova ou tortura processo. Porque veja que o objetivo do crime realmente é constituir uma prova, um elemento de informação, beleza? Então ele é nomeado como tortura prova ou tortura processo, beleza pura? A linha B é classificada como tortura crime. Por que tortura crime? Porque para provocação de quê? De ação ou omissão de natureza criminosa. Beleza pura? Com um detalhe aqui, uma Fernandica especial. Se o autor praticar a tortura, tá? Ou o sofrimento físico ou mental, tá? Com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, com a finalidade de que ela realize uma contravenção penal, não ocorrerá tortura. Por quê, pessoal? Por conta disso aqui, ó. Só ocorre tortura se a finalidade for a prática de outro crime, ou seja, de natureza criminosa. Então não pode ser qualquer infração penal. Se na questão estiver escrito que ocorre tortura quando a vítima é constrangida com emprego de violência ou grave ameaça, a sofrimento físico ou mental para a prática de infração penal, está errado. Porque não é qualquer infração penal, é apenas a infração penal na modalidade crime. Ok? Por quê? Porque se o objetivo for praticar uma contravenção penal, não haverá tortura, porque não há fato típico nesse sentido. Não teve previsão legal para imputação de contravenção penal. Portanto, só há possibilidade de se falar em tortura quando a prática visar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Beleza pura? Se o objetivo for a prática de uma contravenção penal, tá fora, não é tortura. Você pode pensar em outros crimes, como constrangimento ilegal,
como, por exemplo, lesão corporal, o que quer que seja, menos tortura. Beleza pura? Show de bola. Mas ele é conhecido como tortura-crime, tá? Tortura-crime. E o terceiro aí, a letra C, a finalidade especial, ela é conhecida doutrinariamente como sendo o quê, pessoal? Tortura preconceito ou tortura discriminação, tá? Tortura preconceito ou tortura discriminação. Porque a finalidade é exatamente a discriminação racial ou religiosa. Beleza pura, tranquilaço, não vamos esquecer essa porra, tá? Não vamos esquecer essa porra, porque é muito importante pra gente. Beleza pura? Alguns autores, tá? Alguns autores vão dizer que no caso específico de obter confissão, tá? Como confissão é um ato processual, somente neste caso o crime seria próprio, porque somente nesse caso poderia ser praticado pelo funcionário público, tá bom? Teria que ser praticado essencialmente pelo funcionário público. Essa não é a posição majoritária, essa é apenas uma posição que existe, mas que não é majoritária. Majoritariamente entende-se que o inciso 1 é crime comum. Por quê? Porque todas as suas condutas podem ser praticadas por qualquer pessoa. Mas existe uma doutrinazinha, uma posição que vai dizer que no que tange a confissão, o crime é próprio porque a confissão é ato do processo e por ser ato do processo não poderia ser realizado por qualquer pessoa, mas sim por funcionários públicos que atuem naquela posição de levantamento de informações processuais. Beleza pura? Show de bola, show de bola. Tranquilo? Beleza pura. Agora vamos lá. Inciso 2. No inciso 2, você já vai ver alguns pontos de diferença, tá? A começar do verbo. Olha para cá, ó. Olha para cá. Já não fala mais constranger. Ele fala agora submeter. Então, ó, o verbo aqui, ó, o verbo é submeter. Beleza pura. Professor, mas constranger é sinônimo de submeter. Rapaz, pensa uma coisa. Eu sei que são sinônimos. O Aurélio sabe, o Hawaii sabe, tá? Todos os dicionários do Brasil sabem que submeter é sinônimo de constranger. Só que tem um detalhe. A sua prova tá cagando e andando se eles são sinônimos. A sua prova quer que na hora esteja escrito o verbo correto, correlato ao tipo penal. Então, na hora da sua prova, você tem que estar atento que se ele estiver se referindo a inciso 2, a tortura do inciso 2, tem que vir escrito o verbo submeter, por conta da taxatividade penal. Vamos lá. Já sabemos o verbo que mudou. Submeter alguém, só que preste atenção, não é qualquer alguém agora. É alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Opa, garoto! Boa, boa! Quer dizer, então, que se a vítima tem uma qualidade especial, o autor também tem essa qualidade especial. Qual é a qualidade especial do autor aqui? Não pode ser qualquer pessoa. É alguém que tenha guarda, que tenha poder ou que tenha autoridade sobre a vítima. Show de bola! Show de bola! Então vamos botar isso aqui. Já já a gente bota para ficar na ordem certinha de comparação, tá? Aí olha o que ele diz, com emprego de violência ou grave ameaça. Boa, garoto. Ele também exige o quê? Emprego, ó, de violência, boa, ou grave ameaça, tá? Ou grave ameaça, tá bom? Ele exige também emprego de violência ou grave ameaça. Nisso aí, eles estão iguais. Concorda comigo? Show de bola. Vamos lá. Agora veja a diferença sutil. Com emprego de violência ou grave ameaça, há intenso sofrimento físico ou mental. Opa, opa, opa. Agora não é qualquer sofrimento físico. É intenso sofrimento, ó, físico ou mental, pessoal, tá? Intenso sofrimento físico ou mental. Cuidado com isso, tá? No inciso 2, ele já passa a exigir
intenso sofrimento físico. Ele graduou, tá? Graduou o sofrimento físico ou mental. De modo que não é qualquer sofrimento físico ou mental, passa agora a ser um intenso sofrimento físico ou mental. Beleza pura? A gente já sabe que a vítima, tá? Ela é alguém, tá? Sob guarda, poder ou autoridade, tá bom? Guarda, poder ou autoridade. De modo que o autor também vai ser alguém que tenha guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, tá? Ele tem a guarda, poder, autoridade sobre a vítima. Show de bola, show de bola. De modo que neste caso, o crime é o quê, pessoal? Crime próprio. Porque o autor precisa ter qualidade especial. Beleza pura? Mas só toma um cuidadozinho aqui, bota uma Fernandica de asterisco aqui do lado, tá? Qual é a Fernandica de asterisco? Perceba, o crime é próprio. Exige qualidade especial do autor. Mas você concorda comigo que não precisa necessariamente ser funcionário público? Olha só, apesar de exigir qualidade especial do autor, não precisa necessariamente ser funcionário público. Sabe por quê? Aqui pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tutor, pode ser o curador, pode ser a tia da creche, tá? Pode ser a responsável pela escolinha. Beleza pura? Então, cuidado demais com isso, tá? Cuidado demais com isso. Beleza pura? Muito cuidado aqui, pessoal. Show de bola, tá bom? Então, ó, o crime é próprio, mas ele não é necessariamente cometido por funcionário público. Beleza pura? Ele pode ser cometido por outras pessoas, mas ele ainda continua exigindo qualidade especial. Não é qualquer pessoa. Tem que ter aquela qualidade especial, mas não precisa necessariamente ser funcionário público. Beleza? Essa informação, essa Fernandica que eu estou lhe dando, pessoal, ela vai ser muito relevante quando a gente estudar as causas de aumento de pena. Beleza pura? Show de bola. Agora presta atenção. Esse crime exige finalidade especial também, pessoal? Esse crime exige finalidade especial? Exige sim, tá? Olha aqui, exige sim. Ó, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Ou seja, ele tem duas finalidades especiais. Castigo pessoal, aplicar castigo pessoal ou medida, medida de caráter preventivo, tá bom? Lá em casa, meu irmão, lá em casa minha mãe praticava, na época da infância, as duas modalidades de tortura. Era o seguinte, quem errasse, eu e meu irmão, éramos dois, né? Eu e meu irmão. Quem errasse, castigo pessoal. E o outro que não errou, apanhava junto, como medida de caráter preventivo. Para quando você errar, ela já ter lhe dado a surra de saldo. Beleza pura? Lá em casa era assim. Então lá em casa minha mãe, tá? É o melhor exemplo da tortura-castigo, tá? Minha mãe é o melhor exemplo de tortura-castigo, porque lá em casa ela aplicava o castigo para quem errasse, tá? E ao mesmo tempo ela aplicava a medida de caráter preventivo, meu irmão. Não tinha conversa. Não errou por quê? Por que você não errou? Vai cair na reia também, entendeu, meu irmão? Vai cair na reia para quando você errar, você já ter o saldo daquela surra. Beleza pura? Show de bola. É assim que funciona a brocologia infantil. Porque lá em casa nunca foi metodologia infantil. Lá em casa era brocologia infantil. Errou, broca. Pá! Entendeu, irmão? É brocologia infantil. Aí, meu parceiro, se liga nessas informações aqui, porque não tem nada mais completo do que essa porra aqui. Agora faz uma observaçãozinha no teu caderno, puxa pro lado agora e vem comigo aqui, que eu já volto para essa tela. Esse crime da tortura do artigo 1º, inciso 2,
tá? Ele é muito cotejado, comparado com o crime do artigo 136 do Código Penal, tá? Ele é muito comparado com o crime de maus tratos, tá bom? Você tem que tomar muito cuidado, porque eles têm uma raiz muito parecida. Deixa eu botar o Código Penal aqui para você, tá? Eles têm uma raiz muito semelhante, beleza? Eles têm uma raizinha muito semelhante, que é o sofrimento, tá bom? Só que você precisa ter um cuidado especial, tá? Porque eles têm uma diferença relevante. Olha aqui, ó. O que é o crime de maus tratos? Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Vem comigo aqui, olha só. Primeira diferença entre esses dois crimes. Primeira diferença. No caso da tortura aqui, ó, no caso da tortura, você está diante de um crime de dano. Crime de dano. Por quê? Porque você tem a provocação do sofrimento. Beleza pura? Você tem a provocação do sofrimento. Já no caso dos maus tratos, você tem um crime de perigo. Crime de perigo. É tão verdade o que eu estou lhe dizendo que o próprio artigo diz expor a perigo. Beleza pura? Então, o crime de perigo. Beleza pura? Não é crime de dano, crime de perigo. Segundo detalhe importante aqui, pessoal, tá? No caso da tortura, a finalidade, finalidade é sádica. Porque sádica é castigar. Beleza pura? Castigar. No caso dos maus tratos, a finalidade não é castigar, é uma finalidade didática, pedagógica. Pedagógica, tá bom? É uma finalidade didática, pedagógica. Ela quer, na verdade, educar, mas ela perde a mão. Tá? É o caso da minha mãe. Minha mãe, na realidade, era maus tratos, não era tortura. Às vezes era tortura, mas a maioria era maus tratos. Beleza? Então, olha só. A finalidade é educativa. Ela quer educar, mas ela perde a mão pelo excesso do meio corretivo. Tá? Então, ó, o meio corretivo aqui, ó, como ele mesmo diz, o meio corretivo é apenas meio para o crime. Tá? Não é o fim. Tá? Então, o castigo nos maus tratos não é a finalidade. É apenas o meio pelo qual você utiliza para atingir a finalidade educativa. Já no caso da tortura, a finalidade é sádica. É torturar porque o cara está ali submisso a você. Beleza pura? Tranquilaço, pessoal? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Mais alguns detalhes. No caso da tortura, ele fala em intenso sofrimento, intenso sofrimento físico ou mental. Tá beleza pura? Então, ele fala intenso sofrimento físico ou mental. Veja que no crime de maus tratos que está aí na sua tela, ele nem fala disso, tá bom? Ele nem fala disso, tá? Ele não fala do sofrimento físico ou mental, beleza? E por último, pessoal, tá? Por último, ele tem ainda modalidades que não foram contempladas na tortura, né? No caso dos maus tratos, ele ainda fala de privação de alimentação, cuidados indispensáveis, trabalho excessivo ou inadequado, tá? Então ele utiliza outros elementos, ele usa outros elementos normativos, tá? Ele usa outros elementos normativos. Beleza pura, pessoal? Então, muito cuidado aqui, tá? Esses dois crimes não se confundem.
Se cair na tua prova que esses dois crimes se diferem pelo dolo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque o dolo de tortura é sádico, é de castigo, e o dolo de maus tratos é educativo, pedagógico, corretivo. Beleza pura? Show de bola, show de bola. Não pode esquecer dessa porra toda que a gente está tratando, tá bom? Cuidado demais também com o seguinte, pessoal. Deixa eu abrir o ECA aqui, tá? Deixa eu abrir o ECA. A lei de tortura, olha só, a lei de tortura, tá? Revogou, tá? Revogou o artigo 233 do ECA, tá? 233 do ECA. Você tá vendo aí? Revogado pela lei, ó. Revogado, ó, pela lei 9455 de 97. Beleza pura? Então, ó, na hora da prova, você anota essa Fernandica aí. A tortura, ó, revogou o artigo 233 do ECA. De modo que, se a vítima for criança ou aborrecente, tá? Se a vítima for criança ou adolescente, ó, não se aplica o ECA, tá? Não se aplica o ECA, aplicando quem? Aplicando a lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. Beleza pura? Então, ó, duas Fernandicas especiais aí na sequência, porque pode cair uma prova dizendo assim: no conflito entre o ECA e a tortura, prevalece o crime de tortura. Verdadeiro. No conflito entre ECA e tortura, prevalece tortura. Tá bom? Por quê? Porque o crime de tortura revogou o artigo 233 do ECA. Beleza pura? Show de bola. Fernandicas especialíssimas para você. Volta aqui para aquela nossa tabelinha principal agora, tá? Volta para a nossa tabelinha principal. Agora vem comigo, tá? Só mais última dica sobre o inciso 2. Essa finalidade especial precisa necessariamente ocorrer para a consumação do crime? Novamente eu te digo que não. A finalidade especial, como o próprio nome diz, é teleológica, finalística, pretendida, pretensão. Ela não precisa ocorrer. Beleza pura? Então você não precisa necessariamente implementar um castigo efetivo, tá? Você não precisa implementar o castigo efetivo. Basta você ter a pretensão de implementar o castigo efetivo. Beleza pura? Show de bola. Parágrafo 1º agora. Parágrafo 1º, né, do artigo 1º da tortura. Vamos para ele, ó. Terceira modalidade de tortura. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, qual é o verbo, pessoal? Qual é o verbo? Submeter. É porque a diferença é que esse verbo veio conjugado, ó. Veio conjugado porque ele diz quem submete. Beleza pura? Então o verbo é submeter. Show de bola, show de bola. Entretanto, você notou um detalhe aqui? Qual é o detalhe do parágrafo 1º? Ele não exige emprego de violência ou grave ameaça. Ele não exige, ó. Então anota aí, ó. Não exige, ó, emprego de violence. Ó, olha o inglês aí bombando, tá? Não exige emprego de violence ou grave ameaça, tá? Não exige emprego de violência nem grave ameaça. Beleza pura? Mas ele volta a falar do sofrimento.
Ó, volta a falar do sofrimento físico ou mental, mas ele não exige que seja intenso. Então, ó, sofrimento sem necessidade de ser intenso. Sofrimento físico ou mental. Beleza pura? Sofrimento físico ou mental. Tranquilão? Sofrimento físico ou mental. Agora perceba aqui, ele não fala em finalidade especial. Não tem finalidade especial aqui. Por que não tem finalidade especial? Porque ele só fala de um elemento normativo, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Só isso. É apenas o meio, tá? Por intermédio, não é finalidade. Ele não estipulou nenhuma finalidade especial, tá? A única coisa que passa a existir aqui é um elemento normativo, ó, elemento normativo, tá? Elemento normativo esse, qual é? Por intermédio, ó, intermédio de ato não previsto em lei, ó, por intermédio de ato não previsto em lei, ou não resultante, ó, não resultante de medida legal. Beleza pura? Diferente dos outros dois de cima, veja, diferente dos outros dois de cima, ele não usa o elemento normativo emprego de violência ou grave ameaça. O meio não é a violência ou grave ameaça. O meio aqui deixa de ser a violência e a grave ameaça e passa a ser o quê? Ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Beleza pura? Tranquilaço até aí, pessoal? Show de bola, show de bola. Agora presta atenção, pessoal. Quem é? E como eu disse, não tem, ó, não tem finalidade especial, tá? Não tem finalidade especial. Beleza pura? Não tem finalidade especial. Agora, quem é a vítima desse crime? Ó, é pessoa presa ou sujeita, ó, sujeita a medida de segurança, tá bom? Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Beleza pura? Pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. O que é que eu deduzo com isso? Duas coisas importantes, duas fernandicas, tá? Olha aqui, pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Duas coisas importantes que eu deduzo com essa informação aí. Primeiro lugar, você concorda comigo que o crime ele é próprio. Por que próprio? Se a pessoa está presa ou sujeita à medida de segurança, só quem pode cometer esse crime é quem tem a custódia delas. Beleza pura? É alguém que está o quê? Com a autoridade de prendê-las ou de mantê-las encarceradas ou sujeitas à medida de segurança. Tá bom? Beleza pura? Então o crime é próprio. O autor também vai ter que ter uma qualidade especial. Tranquilaço? Agora presta atenção. Essa qualidade especial do autor, neste caso, necessariamente tem que ser o funcionário público? Sim. Nesse caso, necessariamente é o funcionário público. Por quê? Porque a custódia de alguém, seja presa, seja sujeita à medida de segurança, ela só pode ser realizada por agentes do Estado. Beleza pura? Por quê, professor? Porque a execução penal e a custódia penal, elas só são privativas do Estado, privativas do funcionário público, portanto. Ah, professor, mas e se ele for um particular contratado pelo Estado? Opa! Se ele é particular contratado pelo Estado, ele é funcionário público por equiparação. Beleza pura? Para fins penais, tá bom? Para fins penais, ele é funcionário público para equiparação. Beleza pura?
Beleza pura. Tranquilaço. Olha só, pessoal. Cuidado demais com isso aqui, tá? Muito cuidado com isso aqui, porque não tem mistério, tá? Não tem mistério, ok? Agora, toma muito cuidado, tá, pessoal? Toma muito cuidado, porque a segunda Fernandica agora, tá? Segunda Fernandica. Você percebeu um detalhe aqui? Ele fala pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Faltou quem aqui? Faltou o menor de idade que esteja sujeito à medida socioeducativa. Preste atenção, pessoa presa, para estar presa, ela tem que ser maior de idade, tá? Por quê? Porque ela precisa ser imputável penal. E sujeito à medida de segurança, ó, sujeito à medida de segurança é o inimputável por doença mental. Então, faltou aqui quem? A custódia do menor de idade quando ele está sujeito à medida socioeducativa. Os doutrinadores vão dizer o seguinte: o parágrafo 1º não contempla o menor sujeito à medida socioeducativa. Se a tortura for praticada contra o menor que esteja submetido à medida socioeducativa, não se aplica o parágrafo 1º. Ou se aplica o inciso 2, ou se aplica o inciso 1. Só que aí você fica na dependência do quê? No inciso 1, de uma daquelas finalidades especiais. Uma delas, porque elas são alternativas. Não precisam ser as três ao mesmo tempo. São alternativas. Ou uma, ou outra, ou outra. Beleza pura? E no caso do inciso 2, também a finalidade especial de aplicação do castigo. Beleza pura? Então, sendo menor de idade, sujeito à medida socioeducativa, você tem aí, obviamente, não aplicação do parágrafo 1º, não aplicação do parágrafo 1º, mas a aplicação ou do inciso 1 ou do inciso 2. Mas fica condicionado ao quê, pessoal? Fica condicionado, obviamente, à existência da finalidade especial. Ou algumas das finalidades especiais do inciso 1, né, qualquer uma delas, ou a existência da finalidade especial do inciso 2, que é a aplicação do castigo. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço, sem mistério essa porra, tá? Sem mistério essa porra. Agora veja. E por último aqui, pessoal, olha só, o artigo 1º, parágrafo 2º. Nesse caso, você vai anotar com precisão que este crime é omissivo, tá? Esse crime do artigo 1º, parágrafo 2º, é omissivo. Ele é praticado por omissão. Beleza pura? Ele é praticado por omissão. Beleza pura? Então preste atenção, pessoal. O 1º, o 2º e o parágrafo 1º, inciso 1, o inciso 2 e o parágrafo 1º são dolosos e são comissivos, ou seja, comissivos praticados por ação. Já o parágrafo 2º, doloso, porque nenhum é culposo, tá? Nenhum deles é culposo. O parágrafo 2º é doloso, mas ele é omissivo. Beleza pura? E aqui tem um detalhe que muita gente erra. Ele não é, ele exige, tá? Ele exige dever de agir do autor. Dever de agir do autor. Qual é o dever de agir? São dois, tá? O dever de evitar o resultado, tá? Então, o dever de agir para evitar o resultado, tá bom? O dever de agir para evitar o resultado. Quais são os deveres que ele exige aqui? Ó, dever de agir para evitar o resultado. Quem tinha o dever de evitar
e quem tem o dever de apurar. Beleza? O dever de evitar e o dever de apurar. Veja que o dever de evitar é de todos os funcionários públicos. Tá? O dever de evitar é de todos os funcionários públicos. O dever de evitar uma tortura, todos os funcionários públicos. E o dever de apurar, pessoal? O dever de apurar, ele vai ser imputado ao delegado, tá? Ao juiz, ao promotor e, no caso dos procedimentos militares, ao oficial encarregado. Tá? Então, ó, ao juiz, ao promotor, ao delegado e ao oficial encarregado. Beleza pura? Tranquilaço? Percebe-se aqui que ele tem uma pena menor. Pena menor. Por quê? Porque diferente dos demais, olha só, os demais se submetem à pena de 2 a 8 anos. Ó, 2 a 8 anos é a pena de todos os demais. No caso do parágrafo 2º, a pena é de 1 a 4 anos, tá? 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. E mais um detalhe. O parágrafo 2º, ó, não se equipara, ó, não se equipara a hediondo. Os outros todos são equiparados a hediondos. Todos os demais são equiparados a hediondos, tá? Mas o último não se equipara a hediondo. Isso fica claro aqui, pessoal, ó. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, ó, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Quer dizer, racionaliza comigo. Salvo a hipótese do parágrafo 2º, por quê? Porque salvo a hipótese que não se equipara a hediondo. Beleza pura? Então, o parágrafo 2º não se equipara a hediondo. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço? Agora vem uma Fernandica, tá? Vem uma Fernandica especialíssima. Esse parágrafo 2º, ele rompe com a teoria monista. Professor, por que ele rompe com a teoria monista? Quando você estudou lá com o Ivo, tá? O concurso de agentes, o que é que o Ivo te falou no concurso de pessoas, tá? Ele disse assim, que todos que concorrerem para o crime responderão na mesma pena, ou seja, todos que concorrem para o resultado respondem pelo mesmo crime. Beleza pura? Respondem pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. Veja só, pessoal, veja só. Se eu e Marcos combinamos de furtar uma loja, Marcos fica responsável por pilotar o carro, enquanto eu entro na loja para subtrair. Eu pergunto a você, o Marcos responde por furto também? Claro que sim, porque teoria monista. Todos que concorrem para o resultado respondem na mesma pena, ou seja, aplica-se o mesmo crime. Beleza pura? Claro que as penas concretas vão ter diferenças na medida de sua culpabilidade, porém, eles respondem pelo mesmo crime, furto. Beleza pura? Entretanto, no caso da tortura, essa teoria monista não se aplica. Por que não se aplica? Olha só, o delegado teve conhecimento de que sua equipe realizou uma tortura, mas o delegado não tomou providências para o quê? Para instaurar um procedimento de tortura em relação aos seus subordinados. Eu te pergunto uma coisa, parceiro. O delegado vai responder pela mesma tortura, pela sua conivência? Negativo. Ele responde por um crime previsto na lei de tortura. Sim, aí é verdadeiro. Ele responde por um crime previsto na lei de tortura, mas que tem a pena menor. Ele não responde pela própria tortura. Ele vai responder pela tortura
omissão. Beleza pura? Ele vai responder pela tortura omissão. Quer dizer, ele não se submete ao mesmo crime. Então, digamos que sua equipe torturou com a finalidade de obter uma confissão do acusado e o delegado teve conhecimento dessa tortura e nada fez para apurar ou para evitar. Veja bem, nesse caso, a equipe vai responder no inciso 1, 2 a 8 anos, e o delegado vai responder pela tortura omissão de 1 a 4 anos. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço? Beleza pura, irmão. Tá? Tranquilaço, veja que é muito mais benéfico. Agora, só toma cuidado de uma coisa. Não cria regra, tá? Uma regra que um aluno meu fazia e que está equivocada. O aluno veio me perguntar, professor, o delegado sempre vai responder por tortura ou omissão. Errado, errado. Veja, se ele está no momento da tortura, se ele participa dos atos executórios, se ele acompanha fisicamente a tortura, veja, ele responde pela própria tortura. Ok? Digamos que eu estivesse na sala, minha equipe está torturando o preso com a finalidade de confissão e eu fico de braços cruzados. Eu não simplesmente me omiti, eu participo do ato, tá? E no participar do ato você responde por inciso 1. Beleza pura? Tranquilaço? Agora, se eu tenho conhecimento, se eu estou na minha sala, estou ouvindo os gritos, ó, estou ouvindo os gritos na minha sala e nada faço, tá? Aí, obviamente, eu estou na omissão e eu respondo pelo parágrafo 2º. Não cria a regra equivocada que o meu aluno criou, dizendo assim, delegado sempre parágrafo 2º. Errado! Delegado não é sempre parágrafo 2º. Delegado só estará no parágrafo 2º se ele infringir o dever de evitar ou de apurar. Veja bem, ele só cai no parágrafo 2º se ele infringir o dever de evitar ou de apurar. Mas ele pode cair nas outras modalidades? Claro que ele pode, óbvio que ele pode, desde que ele participe do ato ou execute o próprio ato. Beleza pura? Tranquilaço até aí, pessoal. Beleza pura, não tem mistério. Veja como se você gravar, tá? Esse quadrinho aqui, decorá-lo dessa forma comparativa que eu fiz. E por que você tem que pegar uma cartolina para colocar isso aqui? Para que caibam todas as informações que eu preciso. Veja, eu não posso perder nenhuma dessas informações, porque essas informações são cotejos entre as modalidades típicas. Beleza pura? Se liga nesse quadrinho, se liga nas fernandicas extras que eu te dei, se liga nas bizarregras, tá? E cuidado para não errar essa porra. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço? Ainda tem mais overdose da lei de tortura daqui a pouco, depois da nossa mijadinha do intervalo.